O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia do seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes e que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje é o Domingo da Palavra de Deus. E é essa palavra que nos convoca e nos reúne em Assembleia e que constitui a primeira parte da nossa celebração da Eucaristia. Os textos bíblicos agora proclamados não são a introdução à celebração, já são plenamente celebração. A Eucaristia não começa depois de feitas as leituras. As leituras são parte integrante da nossa celebração da Eucaristia. Em cada celebração, quando nos reunimos, a palavra é proclamada, é escutada, é aclamada, é explicada, é celebrada. Para nós cristãos, celebrar é ter sempre presente no meio de nós a palavra de Deus. Uma palavra que é a presença de Jesus Cristo. Escutar com os ouvidos e com o coração o que Deus tem para nos dizer, na palavra proclamada, não é uma atitude passiva. Nós muitas vezes entendemos que escutar é uma atitude passiva. Não estamos a fazer nada, só a ouvir. Só que este só ouvir é uma atitude ativa. Isto é preciso atenção, vontade de estar atentos. Portanto, escutar com os ouvidos e com o coração o que Deus tem para nos dizer sempre que é proclamada a palavra de Deus é uma atitude ativa, é vontade, exige vontade da nossa parte, vontade de escutar, vontade de estarmos atentos.
vontade de tomar esta palavra a sério, vontade de a conservar no coração para a levarmos à vida. Escutar não é não fazer nada. Exige esforço e vontade, porque acreditamos que estas palavras bíblicas proclamadas é aquilo que Deus tem hoje para nos dizer. São palavras que hoje Deus nos dirige a cada um de nós. É isto que nos diz também o Concílio Vaticano II. Cristo encontra-se presente na sua palavra. É Ele quem fala quando se proclamam as Sagradas Escrituras na Igreja. Se nós tomássemos isto a sério, estaríamos muito mais atentos à palavra de Deus proclamada. Se nós de facto estivéssemos convencidos que, como diz o Concílio, quando são proclamadas as leituras, é Cristo que nos fala a nós hoje, nós estaríamos muito mais atentos. É que acolher a palavra proclamada é acolher Jesus Cristo. Acolher Jesus Cristo que se faz presente também na palavra proclamada. O encontro com Cristo na Eucaristia exige sempre o encontro com Cristo na sua palavra. O Concílio Vaticano II sublinha isto de modo muito forte e incisivo. A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer na mesa da Palavra de Deus, quer na mesa do corpo de Cristo. Quando participamos na Eucaristia, participamos necessariamente destas duas mesas. A mesa da Palavra de Deus e a mesa da Eucaristia. E a Palavra de Deus, diz-nos o Concílio, é tão venerável como o corpo eucarístico de Cristo. Aquele que comunga da Palavra e aquele que comunga da Eucaristia, comungam ambos do mesmo Senhor. Porque é o mesmo Senhor que nos fala e que se dá como alimento no pão consagrado. Olhamos então de forma muito breve para o modo como a palavra de Deus hoje proclamada, agora proclamada, nos é apresentada. A palavra de Deus é-nos apresentada antes de mais como luz capaz de iluminar as nossas vidas. Aliás, isso nos dizia a primeira leitura, isso reforçava o Salmo responsorial, isso encontramos de novo no Evangelho. De facto, o Evangelho, no seguimento da primeira leitura e do Salmo, diz-nos que em Jesus Cristo, a palavra de Deus feita carne, nós podemos encontrar a luz capaz de iluminar as nossas trevas. As trevas em que tantas vezes nos vemos submergidos. Jesus Cristo, na sua palavra, é a luz capaz de guiar os nossos passos. Passos tantas vezes incertos, sobretudo nas situações de particular dor e dificuldade. A palavra de Deus é, por isso, luz para os nossos caminhos. Luz que ilumina a nossa vida, que nos permite ver a nossa vida com outros olhos, que tantas vezes nos permite ver naquelas situações de desespero uma saída, um caminho. Esta palavra é também uma palavra que transforma as nossas vidas. A pregação de Jesus, como escutámos no Evangelho, começa com um apelo à conversão. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Um convite à conversão como atitude permanente, como atitude continuada de reorientação da nossa vida em todos os seus aspectos e dimensões para Deus, à luz da sua palavra. De facto, só existe conversão quando existe capacidade de confrontar a própria vida com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque é isso que muitas vezes deixa a descoberto as nossas insuficiências, deixa a descoberto que na nossa vida precisa ainda de conversão. Mas esta palavra que chama à conversão é também uma palavra que chama e convoca para a missão, que faz de nós anunciadores de Jesus Cristo. No chamamento dos primeiros discípulos, que nos era apresentado pelo Evangelho,
o chamamento de Pedro e André, de Tiago e João, concretiza-se aquele veemente apelo à conversão. É que ser chamado para seguir Jesus implica distanciamento em relação à vida precedente, implica disposição para abandonar as próprias seguranças, implica uma mudança radical de vida orientada pela confiança em Jesus Cristo. Mas esta palavra que nos chama é também palavra que nos envia, que faz de nós testemunhas de Jesus Cristo, pescadores de homens, para utilizar a palavra do Evangelho. Este domingo da Palavra de Deus chama a nossa atenção para o lugar que a Palavra de Deus tem em cada celebração, sem dúvida. Mas chama também a atenção para o lugar que a Palavra de Deus deve ter na nossa vida, mesmo fora das celebrações. É que nós podemos ler, rezar, meditar esta Palavra de Deus também fora daqui, em nossas casas. E por isso a celebração deste domingo da Palavra de Deus é convite e exortação a lermos, meditarmos e rezarmos esta palavra em nossas casas, em família e individualmente. A cultivarmos familiaridade, proximidade com a Palavra de Deus contida na Bíblia. Certamente todos nós temos em nossa casa uma Bíblia, ou mais do que uma Bíblia. Às vezes o drama é que essa Bíblia está impecável, está nova, porque não é folheada, porque não tem uso, porque não é lida. Este domingo da Palavra de Deus é um desafio a darmos uso às Bíblias que certamente temos em casa. A lermos e meditarmos essa Palavra de Deus. Essa Palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Nossa Senhora foi proclamada feliz, bem-aventurada, porque acreditou nas palavras que Deus lhe dirigiu. Porque escutou essas palavras e as levou a sério. As conservou no coração e as praticou no dia a dia. Os Evangelhos apresentam Maria como aquela que escuta a palavra e a medita, guardando-a no coração. A fé de Maria, alimentada na escuta da palavra, manifesta-se depois numa vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Manifesta-se nas suas atitudes e nas suas escolhas. E por isso, ela é para nós mestra. Mestra que nos guia nesta escuta da palavra de Deus. Peçamos por isso a sua ajuda e intercessão. Caros peregrinos, neste domingo da palavra de Deus, peçamos ao Senhor Jesus, palavra presente no meio de nós, que aumente o nosso amor pelas suas palavras. Peçamos-lhe, por intercessão de Maria, que nos torne receptivos aos seus apelos e às suas exortações.